desporto nacional ou internacional. Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1928. O Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1928 foi a 19ª edição desta competição municipal. Foi disputado no sistema de pontos corridos, de turno e retorno, entre as melhores equipes filiadas à Associação Porto Alegrense de Desportos, APAD. As partidas foram disputadas em diversos estádios de Porto Alegre. O clube que somasse o maior número de pontos seria declarado campeão e poderia disputar o Campeonato Gaúcho, organizado pela Federação Rio-Grandense de Desportos, FRGD. Participaram neste ano da competição 9 clubes, o maior número de equipes até então. Foram os times que disputaram: Concórdia Futebol Clube, Esporte Clube Cruzeiro, Esporte Clube São José, Futebol Clube Porto Alegre, Grêmio Futebol Porto Alegrense, Sport Clube Americano, Sport Club Internacional, Sport Club Rui Barbosa e Ipiranga Futebol Clube de Porto Alegre. Foi um ano extremamente difícil para o Internacional. O time, que foi campeão do ano passado, perdeu vários dos seus jogadores e teve que jogar muitas partidas com um elenco descaracterizado nesta temporada. Estreia contra o São José, no dia 1º de abril de 1928, no campo da Rua Larga. O Inter estava formado com Bard, Miro Vasquez e Grant, Ribeiro, Lampinha e Egídio, Donaldo Ross, Veiga, Nenê, Barros e Gatti. A partida entre estes dois velhos adversários levou ao local um bom público. O jogo, quanto à parte técnica, deixou algo a desejar. Porém, isto não se deve levar em conta, tratando-se de jogos de princípio de temporada. Barros abre a contagem para o Internacional aos 25 minutos do primeiro tempo, com um potente chute de longe. O jogo se manteve muito equilibrado até que pouco antes do final da partida, Nenê se livrou dos seus marcadores e fez o segundo gol do Inter e fechou o placar. 2-0 para o Internacional. Na segunda partida, o Internacional recebeu o Rui Barbosa no dia 8 de abril de 1928, na Chácara dos Eucaliptos. O público que compareceu para assistir o jogo foi apenas regular. Os colorados foram a campo com Bard, Miro Vasquez e Grant, Ribeiro, Lampinha e Egídio, Nenê, Veiga, Donaldo Ross, Vinícius e Hermes. A disputa foi considerada terrível e violenta. Pelo lado do Inter, Ribeiro perdeu um dente. Grant levou vários pontapés quando estava caído e Ross teve que abandonar o jogo pisado. O Rui Barbosa também teve 3 jogadores feridos. Apesar de tudo, o Internacional conquistou uma vitória de 3-0. Os gols foram de Vinícius, Hermes e Veiga. O terceiro jogo do Internacional foi contra o Americano, no dia 22 de abril de 1928, na Chácara dos Eucaliptos. A partida atraiu um grande número de torcedores e o Inter estava escalado com Bard, Grant e Bagé, Ribeiro, Lampinha e Moreno, Nenê, Veiga, Donaldo Ross, Miro Vasquez e Paulo Anes. A disputa estava equilibrada até que pouco depois da metade do primeiro tempo, o zagueiro do Inter, Grant, luxou um pé e teve que abandonar o jogo. Naqueles tempos não havia substituição e o Inter passou a jogar com 1 a menos. Somado a isto, Bagé, o outro defensor, não era o titular. O americano se aproveitou da fragilidade colorada e venceu com um placar de 2-4. Os gols foram de Ross e Ribeiro para o Inter. E pelo americano marcaram Totti, Hugo, Fernando e Lourival. A quarta partida foi o Grenal 26. Ocorreu no dia 10 de junho de 1928, na Chácara dos Eucaliptos. O campo do Inter ficou completamente lotado de torcedores para assistir à disputa. Tal foi a aglomeração de espectadores que uma das bancadas, não podendo suportar o peso, ruiu por terra. Por felicidade,
O incidente, que poderia ser de graves consequências, resumiu-se em 3 pessoas feridas levemente. O Colorado foi a campo com Bard, Grant e Miro, Ribeiro, Lampinha e Moreno, Nenê, Veiga, Donaldo Ross, Barros e Gatti. O jogo foi magnífico. O Inter abriu o placar aos 8 minutos, com um belo gol de cabeça de Ross após cobrança de escanteio de Nenê. O Grêmio empatou com um potente chute de Telêmaco a partir de uma falta. Ainda no primeiro tempo, os tricolores viraram o jogo com um gol de Luiz Carvalho. Na segunda metade da partida, Ribeiro voltou a empatar para o Inter com um forte tiro de longa distância. Mas o mesmo Ribeiro, aos 20 minutos, colocou a mão na bola perto da área colorada. Telêmaco, novamente, cobra a falta de maneira formidável e dá a vitória de 2-3 para o Grêmio. No quinto jogo, o Internacional saiu para enfrentar o Ipiranga de Porto Alegre no dia 17 de junho de 1928, no campo da Rua Veador Porto. O público foi regular para assistir o Inter com um time bem descaracterizado formado com Bard, França e Grant, Moreno, Hermes e Zeca Neto, Vanzeto, Nenê, Donaldo Ross, Veiga e Gatti. O Internacional jogou sem Lampinha, Barros e Ribeiro, que estavam suspensos. Mesmo assim, conseguiu arrancar um empate em 4-4 num jogo bem movimentado. Os gols do Internacional foram de Nenê, 2 gols, Vanzeto e Ross. Não sabemos os autores dos gols do Ipiranga. Na sexta partida, o Internacional recebeu o Futebol no dia 24 de junho de 1928, na Chácara dos Eucaliptos. Foram numerosos os torcedores presentes para ver o Colorado, que entrou em campo com Job, Miro e Grant, Travi, Moreno e Hermes, Nenê, Vanzeto, Donaldo Ross, Costa e Gatti. O Inter sofreu muito neste ano com disputas na política interna do clube. Além disso, o terreno da Chácara dos Eucaliptos foi colocado à venda pelos seus proprietários, e o Inter não tinha dinheiro para comprá-lo. Tudo isso acabou refletindo em uma série de maus resultados em campo, como nesse jogo, onde o Inter perdeu de 3-7. Os gols do Inter foram de Ross, 2 gols, e Moreno. Pelo Futebol marcaram Hugo, Danico, 2 gols, Mingo, 3 gols e Morelli. No sétimo jogo, o Internacional foi visitante contra o Concórdia, no dia 8 de julho de 1928, no campo da Praça São João. Um Inter desfalcado foi para a partida com Heráclides, França e Miro Vasquez, Travi, Ribeiro e Zeca Neto, Nenê, Hermes, Olímpio, Donaldo Ross e Gatti. Além dos desfalques, o Inter sofreu neste jogo com as falhas do juiz, que marcou 2 pênaltis inexistentes contra os colorados, além de considerar como gol uma bola que bateu na trave. No final, o Concórdia venceu por 3-2, com todos seus gols irregulares. Marcaram pelo Inter Ribeiro e Nenê. Não sabemos quem foram os autores dos gols do Concórdia. Fechando o primeiro turno, 8ª partida, o Internacional foi visitante contra o Cruzeiro no dia 22 de julho de 1928, no campo do Caminho do Meio. O local ficou completamente repleto de torcedores para assistir ao jogo, onde o Inter estava escalado com Heráclides, Grant e Pontes, Ribeiro, Hermes e Moreno, Tubino, Nenê, Donaldo Ross, Miro Vasquez e Gatti. A partida terminou com mais uma derrota por 3-2 para o Cruzeiro. Os gols do Cruzeiro foram de Moacir, 2 gols, e Toco. Para o Inter marcaram Miro Vasquez e Nenê. O Internacional começa o segundo turno, 9ª partida, jogando contra o São José, no dia 29 de julho de 1928, na Chácara dos Eucaliptos. Não sabemos quase nada sobre este jogo, mas o Inter foi a campo com Bard, Pontes e Grant, Riff, Ribeiro e Moreno, Nenê, Tubino, Donaldo Ross, Miro Vasquez e Gatti. O Internacional aplicou uma goleada de 6-2 no Zequinha.
Os gols colorados foram de Miro Vasquez, 2 gols, Gatti, Ribeiro, Ross e Tubino. Não sabemos quem marcou pelo São José. No 10º jogo, o Internacional saiu para enfrentar o Rui Barbosa, no dia 5 de agosto de 1928, no campo da Bela Vista. Foi grande o número de torcedores que acompanharam a disputa. O Inter estava escalado com Bard, Pontes e Grant, Riff, Hermes e Moreno, Nenê, Ribeiro, Donaldo Ross, Miro Vasquez e Gatti. O jogo foi muito disputado e o Inter perdia até quase ao final, quando, em uma bela virada, conquistou uma vitória de 2-3. Os gols do Rui Barbosa foram de Tatu e Aramis. O Inter marcou com Ribeiro, 2 gols e Nenê. No seu 11º confronto, o Internacional foi visitante contra o Americano, no dia 19 de agosto de 1928, no campo da Rua Larga. Foi um jogo disputado perante grande público. O time do Inter era Bard, Pontes e Grant, Sadi, Lampinha e Moreno, Nenê, Ribeiro, Donaldo Ross, Dirceu Alves e Gatti. O jogo foi monótono e de pouca técnica, e o Inter amargou uma derrota de 2-0. Os gols do americano foram de Heitor e Fernando. A 12ª disputa foi o Grenal 27. Aconteceu no dia 26 de agosto de 1928, na Baixada. Uma multidão compareceu ao estádio do Grêmio para assistir um dos melhores jogos do campeonato. O Inter entrou no gramado com Bard, Pontes e Grant, Ribeiro, Lampinha e Moreno, Nenê, Dirceu Alves, Donaldo Ross, Miro Vasquez e Ramão. Foi um jogo brilhante. Telêmaco abre a contagem cedo para o Grêmio, aos 2 minutos de jogo, cobrando uma falta e se aproveitando que Bard, o goleiro do Inter, estava mal colocado. A partir daí, a partida se torna intensa com belas jogadas realizadas pelos dois times. Numa escapada, Esperança fica cara a cara com o goleiro colorado e marca o segundo gol do Grêmio, e assim termina o primeiro tempo. Aos 23 minutos do segundo tempo, o Internacional tem um pênalti a seu favor, que foi cobrado por Ribeiro, marcando o primeiro gol colorado. Pouco depois, aos 27 minutos da segunda etapa, Ramão recebeu um bom passe da direita e empatou a partida, fazendo a torcida colorada vibrar com um entusiasmo indescritível. O jogo continuou muito bom até o final, mas não saiu deste empate de 2-2. O 13º jogo do Internacional foi contra o Concórdia, no dia 2 de setembro de 1928, na Chácara dos Eucaliptos. Não sabemos muito sobre essa partida, além de que o Inter entrou para a disputa com Bard, Pontes e Grant, Ribeiro, Lampinha e Moreno, Nenê, Dirceu Alves, Donaldo Ross, Miro Vasquez e Ramão. O Inter devolveu a derrota sofrida para o Concórdia no primeiro turno com a maior goleada aplicada pelos colorados nesta edição do campeonato, 7-0 sobre o Concórdia. Os gols colorados foram feitos por Ramão, 3 gols, Dirceu Alves, 2 gols, Ribeiro e Nenê. Na 14ª partida, o Internacional recebeu o Ipiranga de Porto Alegre, no dia 7 de setembro de 1928, na Chácara dos Eucaliptos. Também não sabemos muito sobre esse jogo. O Inter foi escalado com Bard, Pontes e Grant, Ribeiro, Lampinha e Moreno, Nenê, Dirceu Alves, Donaldo Ross, Miro Vasquez e Ramão. Tivemos a vitória do Colorado com um placar de 4-1 sobre o Ipiranga. Os gols do Inter foram de Ross, 2 gols, Miro e Dirceu Alves. Não sabemos quem marcou o gol do Ipiranga. No 15º jogo, o Internacional foi jogar contra o Futebol, no dia 9 de setembro de 1928, na Chácara das Camélias. O Inter estava escalado com Bagre,
Pontes e Grant, Ribeiro, Lampinha e Moreno, Nenê, Dirceu Alves, Donaldo Ross, Miro Vasquez e Ramão. Foi a pior derrota colorada na temporada. A partida terminou com o placar de Fuzzball 5 e Inter 0. Os gols do Fuzzball foram de Dante Marrone, 2 gols, Mingo, 2 gols e Danico. Fechando sua participação no campeonato, 16º jogo, o Internacional recebeu o Cruzeiro no dia 16 de setembro de 1928, na Chácara dos Eucaliptos. Também não sabemos muito sobre esta partida. O Inter foi a campo com Bard, Pontes e Grant, Ribeiro, Lampinha e Moreno, Nenê, Dirceu Alves, Donaldo Ross, Miro Vasquez e Ramão. O Inter se despediu da competição com uma vitória apertada de 3-2 sobre o Cruzeiro. Os gols colorados foram de Ross, 2 gols, e Lampinha. Pelo Cruzeiro, marcaram Toco e Fagundes. Na classificação final do Campeonato Citadino de Porto Alegre, de 1928, o americano foi o campeão e disputou o Campeonato Gaúcho de 1928 como o representante de Porto Alegre, onde se sagrou vitorioso também. Este foi o ano da primeira crise do Internacional, onde, além de ter o time campeão de 1927 desmontado, sofreu com muitas disputas políticas internas, principalmente sobre a compra ou não do terreno da Chácara dos Eucaliptos. Tudo isso acabou se refletindo na pior colocação do Inter na história do campeonato citadino. Foi um modesto 5º lugar. Fez 16 pontos em 16 jogos. Conquistou 7 vitórias, teve 2 empates e amargou 7 derrotas. Marcou 45 gols e levou 40, terminando com um saldo de 5. No próximo vídeo, veremos o campeonato citadino de 1929. Não perca! Gostou do vídeo? Então dê sua curtida. Assine o canal, compartilhe e deixe seu comentário. Assim tu ajudas a gente a produzir mais conteúdo sobre a história do nosso querido Colorado. Semana que vem tem mais vídeo. Até lá!